As pontas mentes conectadas no ar. Anderson Braga vai te contar tudo sobre a mente, como se cuidar. Na TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes. Saúde mental em sua plenitude, bom conhecimento que vai te inspirar. Esporte, lazer e transmissão, ao vivo em ação, é diversão. Vem com a gente se conectar no canal que é do povo e vai te levar. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes Quismontes conectadas é pra você ver. Toda segunda às 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Sem cortes, na medida certa. Jornalismo, verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque. Com Anderson Braga em mentes conectadas. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes Quismontes conectadas é pra você ver. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Aprender e crescer com Anderson Braga, você também. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Na tela brilha, a novidade tá no ar. Café no Ciclo, é hora de informar. Jornalismo quente, no pique sem parar. Transmissão ao vivo, vem aqui se ligar. É TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer, o ciclo enriquece. Esporte, entretenimento, aqui tem demais. Um novo conceito, vem que é bom demais. Do esporte ao lazer, tamo junto na missão. Entretenimento puro pra alegrar o povão. Café no peito, coração de inspiração. Aqui é conexão, não é só televisão. É TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer, todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Sintoniza, meu irmão, que o futuro tá na mão. Programação pesada, pura revolução. Do ao vivo ao gravado, cada frame é paixão. TV Vale no comando, é a nova direção. É a TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer. Na tela, acende a emoção. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão. Transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade. Cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade.
somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. TV Vale do Café. Início com o som de sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Um sample vocal abafado de usando Vale do Café. Batida aumenta um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. TV Vale do Café. Sintonia dessa vibe. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. E a sua nossa TV Vale do Ciclo do Café. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista ao baixo, sintetizador em destaque, um efeito discreto, que DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ter. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, com baixo sintetizador em destaque, um efeito discreto, de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem Tá pra cá e cai todo no mundo ritmo da fé. ligado na TV Vale do Ciclo do Finaliza Café. com o último pulso eletrônico. O vocal pode sussurrar, Vale do Café é pra você. Sintoniza, a batida finaliza com o último pulso eletrônico. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite. Eu me chamo Anderson Braga, sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde e você tá no Mentes Conectadas e será um prazer conversar com você aqui hoje. E a gente começando, eu vou pedir para que você respire fundo comigo agora, por favor, para a gente iniciar todo o nosso podcast. Então vamos puxar o ar bem lentamente e soltar bem lentamente para a gente já começar a entender todo esse processo de respirar consciente. E eu já deixo para vocês a seguinte pergunta: você já sentiu o coração acelerado? Você estava no seu trabalho, você estava dentro da sua casa fazendo alguma tarefa simples e o seu coração começou a acelerar do nada? Ou você já sentiu de estar em algum lugar, você quer estar naquele lugar, porém a sua mente está um turbilhão e não deixa você aproveitar aquele momento? Se sim, você não está sozinho, tá bom? Hoje a gente vamos falar sobre uma coisa muito específica que atravessa milhões de pessoas no mundo, que é a ansiedade, e por que que o nosso coração às vezes corre mais rápido do que a nossa mente. Então, sejam muito bem-vindos e vamos falar sobre esse tema tão interessante, tá bom? Lembrando para vocês que, trazendo essa reflexão, é sempre importante a gente entender que o mundo tá tão corrido. A gente vive nessa sentença de cumprir metas, nessa sentença de fazer o nosso trabalho, e a gente não percebe que o tempo vai passando. Parece que está tudo correndo, parece que falta horas no nosso dia, e a gente acaba ficando um pouquinho mais ansioso. Eu acredito que você também passe por isso.
Qual é o seu tipo de ansiedade? Você é uma pessoa que fica muito agitada, a sua ansiedade paralisa você nas suas atividades. Então é muito importante a gente ter isso hoje, essa conversa. Deixe nos comentários também o que você pode estar encontrando de soluções para a sua ansiedade, que vai contribuir aqui pra gente, tá bom? Uma breve reflexão sobre a ansiedade. Você costuma deixar que a sua mente corra mais rápido do que o seu corpo? Você está mais preocupada com o futuro ou com agora? Então a gente fica com essa reflexão e a gente inicia um pouco desse nosso bate-papo, desse nosso podcast, falando um pouco sobre a estrutura. Aliás, e afinal, o que é uma ansiedade? Eu acredito que você já tem diversas formas de ver e ouvir e falar sobre ansiedade. Mas eu quero fazer com você um exercício bem rápido agora. Vamos pegar tudo isso que a gente já sabe de ansiedade, vamos colocar numa caixinha e deixar bem do nosso lado para a gente conseguir absorver o máximo de conhecimento aqui hoje. Tá bom? Partindo do princípio que a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então a gente precisa dela para sobreviver. A ansiedade não é a nossa inimiga. Ela é um componente natural que deixa o nosso corpo em alerta. Ou seja, Anderson, a ansiedade, então, é um mecanismo que faz o meu corpo se sentir em alerta quando alguma coisa mentalmente pode estar acontecendo e eu não estou percebendo? A resposta é sim. E muitas das vezes o que acontece no nosso dia a dia é exatamente isso. Quando a gente está deixando de pensar no agora, com um possível medo do que pode acontecer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Então é sempre importante a gente entender que a ansiedade nasce nesse espaço, entre o que eu preciso fazer agora e o que eu tenho medo que aconteça. Então se você é assim, eu acredito que esse é o lugar para você conversar. Então vai ser um prazer de estar aqui com você nesse primeiro episódio. Lembrando que essa nossa série aqui do podcast Mentes Conectadas vai estar toda segunda-feira a partir das 20 horas. Então, para você que está hoje aqui, não estou conseguindo ver o ao vivo, não se preocupa. A gente vai deixar tudo gravadinho e você pode acompanhar depois, no seu momento, que você possa usufruir desse ensinamento, tá bom? Então, passando desse princípio, é sempre bom a gente entender que a ansiedade não é uma fraqueza. Você não é frágil por ter ansiedade. A ansiedade é um sistema de alerta pra gente. Se eu estou com muitos alertas, automaticamente eu preciso entender da onde que está vindo todos esses alertas. É aquele ditado, quanto mais eu conheço sobre Pedro, mais de Pedro eu sei. Então, quanto mais você entende sobre a sua ansiedade, mais você entende sobre ela. Como tudo se dá, como tudo se inicia, como aquele pensamento ou aquela sensação de angústia ou aquela tensão muscular possa estar produzindo para você. Então é sempre importante a gente estar sempre conectado com o nosso corpo e com a nossa mente. Ele sempre vai sinalizar de alguma forma que você possa melhorar e que você possa sempre produzir situações na sua rotina. Atividades simples, compromissos, apresentação de trabalho ou apresentação de uma ideia numa empresa, tudo isso a ansiedade está lá. Sabe por quê? Porque ela não duvida de você, mas ela quer te preparar sempre para aquilo que você possa compreender. Uma das bases mais importantes da gente entender o que é a ansiedade é a gente saber como podemos compreendê-la naquele momento que ela está acontecendo. Exemplo, quando você está esperando uma encomenda do correio, o que você faz? Você continua a sua tarefa de casa ou você fica sentada no sofá ou sentado no sofá esperando que a sua encomenda chegue? Enquanto não chegar, você fica atualizando o aplicativo o tempo todo para ver se já está na rota de entrega. Isso é uma ansiedade. Isso é uma forma que ela se manifesta. Então é sempre importante você descobrir o que te deixa ansioso. A gente tem literaturas, a gente tem livros que vão sempre dizer que a ansiedade pode ser isso, pode ser aquilo, mas se a gente trazer para a nossa realidade, a ansiedade nada mais é aquilo que te deixa ansioso. Numa proporção que possa te ajudar a concluir uma tarefa ou numa posição que possa te atrapalhar a construir algo que você precisa naquele momento. Então existe a ansiedade que te promove a atitude e existe a ansiedade que tira essa atitude de você. Como que você identifica tudo isso no seu dia a dia? Quando você se sente ansioso ou pressionado, você dá aquele pause ou você consegue
concluir o seu trabalho, concluir aquilo que você está disposto a fazer. Esse é o primeiro passo para a gente entender como que a ansiedade funciona. Uma das coisas mais importantes é a gente entender como que essa ansiedade ela se manifesta. Como eu sei que é ansiedade, Anderson? Opa, peraí, eu tenho duas formas que ela vai se manifestar. Através do nosso corpo, coração acelerado, vontade de roer unha, falta de ar, aquele suador que dá do nada, que você fica nervoso, as mãos começam a ficar suadas. Isso é uma reação que a sua ansiedade está te falando na sua forma fisiológica, na sua forma do seu corpo. Eu fico com muitos pensamentos que vai dar errado, eu fico com muito medo de acontecer alguma coisa, eu me sinto inseguro de iniciar essa conversa. E aí a gente fala de uma outra forma de manifestação da ansiedade, que é através da sua mente, do seu sistema cognitivo. Então, se a gente descobre que ela se manifesta nas duas situações, ou ela vai inclinar para o lado do corpo, ou ela vai inclinar para o lado da mente, você já começa a ter uma definição de alguns sinalizadores no seu corpo. Quando você começa a ficar ansioso, o que vem em você primeiro? Pensamentos acelerados, vem um medo que vai acontecer alguma coisa, ou vem um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma tensão nos ombros? Como que a ansiedade se manifesta em você? Então é sempre importante a gente observar desde o início. Lembra que eu te falei? Quanto mais você entende sobre aquilo que te deixa ansioso, mais fácil e mais controlável fica a sua performance na hora de lutar ou combater ou gerenciar. Você encontra a palavra que você achar melhor. Então é sempre importante a gente mensurar essas duas questões. A gente já sabe que a ansiedade é um mecanismo de defesa e que ela se manifesta através do nosso corpo ou da nossa mente ou dos dois ao mesmo tempo quando a gente tem essa crise de ansiedade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que a crise de ansiedade é quando a mente entra em colapso e o corpo também ao mesmo tempo. E você fica nesse sintoma de luta ou fuga. Será que eu devo fugir? Eu preciso respirar, eu não consigo me movimentar. Então é exatamente esse colapso. Mas como eu faço para diminuir as minhas crises, Anderson? Sabendo de onde vem cada estímulo. O dia que eu fico mais pensativo e fico com mais medo e mais inseguro, talvez é um sinalizador cognitivo, um sinalizador mental de que aquilo está acontecendo. Mas tem dias que eu fico muito tenso, eu começo a suar frio, eu começo a me sentir com falta de ar. Então, automaticamente, a gente já tem essa inclinação para a sua parte fisiológica. E é você descobrindo tudo isso. E é você sinalizando tudo isso a cada vez que você vai vivendo a sua vida. Lidar com a ansiedade, lidar com o seu sistema emocional é como se fosse uma escadinha. É um degrau de cada vez. Não adianta eu querer subir 10 ao mesmo tempo que eu vou chegar cansado e pode ser que eu estacione e não saia do lugar. Pode ser que eu tropece e caia e volte lá para o primeiro. Então, trabalhar a ansiedade é trabalhar sem pressa. A ansiedade ela vai fazer com que você faça tudo mais rápido, mas nem sempre o rápido pode ser feito com pressa. Às vezes um rápido feito com planejamento, com uma otimização, de você saber, poxa, hoje eu estou ansiosa, eu vou pegar e vou dar uma geral na minha casa, eu vou dar uma geral naquele quarto que está precisando. Você está gerenciando a sua ansiedade para algo mais efetivo. Eu tô num nível de ansiedade que eu tô estressado e hoje eu não vou fazer nada na minha vida hoje, eu só vou ficar deitado. Às vezes você pode confundir isso com depressão. Mas nem sempre a depressão é somente para quem fica deitado. A depressão é uma outra patologia, são outros sintomas que tiram essa vontade de interagir com o mundo. Quando você está em estado de ansiedade, não é que você está sem vontade de falar e de introduzir algo com o mundo, mas pelo contrário, você está tão esgotado que você está paralisado. Então é a ansiedade que tira a sua autonomia e tem a ansiedade que te entrega energia e combustível para você fazer todas as suas tarefas e todas as suas atividades. Só que dentro de todos esses momentos, de todos esses contextos, a gente precisa falar de algumas raízes que a ansiedade na sociedade hoje começa a fluir e a gente não percebe esse automático acontecendo. Por exemplo, eu vou falar com vocês de 3 raízes aqui importantes, que é a pressão social, que é o excesso de informação
e o excesso de comparação. Essas são as 3 raízes que a ansiedade provoca na sociedade hoje. Quando a gente fala sobre pressão social, é aquela pressão de estar socialmente ativo com todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, comprando o que todo mundo compra, se sentindo no dever social de estar vestido naquela moda que está sendo colocada. Ah, Anderson, mas isso parece que é comparação. Mas eu vou já te dar o exemplo de comparação, não seja ansioso. Eu vou te dar o exemplo de comparação que é totalmente o oposto de você querer ser igual. Então a pressão social, se a gente pegar algumas pressões sociais que aconteceram recentemente e que já acontecem há um tempo, eu tenho o exemplo do mêsversário. Se a gente pegar uns 5 anos atrás, não tinha mêsversário. Não tinha esse hábito de ter mêsversário para o seu bebê. Só que as influenciadoras começam a fazer, aí a outra faz, e daqui a pouco todo mundo está fazendo mêsversário. E quem ganha é a indústria infantil que trabalha em torno disso tudo. Então essa pressão social de você fazer o que está sendo feito é muito grande e isso pode também atrapalhar você em todos esses contextos. Uma outra coisa também era o chá revelação. Se a gente puxar aí há uns 5, 6 anos atrás, não tinha chá revelação. Só que isso vira uma tendência, isso vira uma pressão, porque quem tiver grávida e não fizer um chá de revelação e posteriormente, quando a criança nascer e não estiver fazendo mêsversário, ela pode estar fora, pode estar inclinando para a margem do que é social e de aceitação. Então isso é uma raiz da ansiedade. Quem aí não fica nervosa quando descobre a gravidez, porque já tem que preparar para o chá de bebê, já tem que preparar o chá de revelação, já tem que preparar um monte de situações que são situações reais de todo esse processo. Então, automaticamente, a ansiedade, através dessa raiz da pressão social, ela começa a te fazer repensar e pensar e se movimentar, às vezes, né, custear até algo que fica um pouco fora de mão da sua realidade, mas a gente acaba fazendo devido a essa pressão social. A outra pressão importante da gente falar é o excesso de informação. A gente está tão conectado com o mundo inteiro que a gente se desconecta da gente. Hoje eu tenho tantas informações que para ser feliz eu tenho que fazer isso, que eu esqueço de quem eu sou para fazer essa felicidade, essas informações o tempo todo que acontece. Por exemplo, um dos excessos de informações que existe nesse mundo é a gente tentar padronizar e colocar a vida como se fosse uma receita de bolo. É sempre importante a gente mensurar o quanto que a vida não tem como a gente padronizar. Porque aí eu corro na praia, eu faço yoga, eu como linhaça e faço dieta e eu sou muito bem remunerado no meu trabalho. E isso quer dizer que eu sou uma pessoa feliz. Só que aí o meu filho vem a falecer, ou eu pego a minha companheira ou o meu companheiro me traindo, mas eu não vou ficar preocupado com nada na minha vida, sabe por quê? Porque eu corro na praia, eu como linhaça, eu faço yoga e o meu trabalho eu sou muito bem remunerado. Então, o excesso de informação acaba tirando essa humanidade da gente saber o que é importante pra gente. Quem aí não tem hábitos de comprar compulsivamente quando se sente triste numa madrugada? Isso é um excesso de informação. Aonde que está escrito que você deve comprar algo para você se sentir melhor? Então é sempre importante a gente mensurar isso. É sempre importante a gente trazer isso para a nossa realidade e para a nossa reflexão, porque no nosso dia a dia a gente não tem tempo para falar sobre isso. E a gente acaba cedendo, acaba fazendo igual, vou comprar isso aqui porque falaram que é muito bom. Quem não compra uma maquiagem porque uma influenciadora falou que é boa? Quem não come um tipo de alimento porque algum influenciador ouviu um vídeo nas redes sociais falando que é bom? Só que você não sabe. Você não sabe se você, propriamente dito, está apta àquele tipo de realização, daquela informação. Eu vou comprar um tênis que vai me ajudar muito a correr melhor. Mas se eu não tenho o hábito de correr, não é o tênis que vai me fazer correr.
Então a gente acaba terceirizando a nossa vida, terceirizando as nossas ações nesses excessos de informações que a gente tem. Aí a culpa é do tênis. Ah, eu não vou pra academia porque meu tênis é ruim. Porque eu não tenho a roupa ideal. Porque eu tô esperando chegar meus suplementos. Ah, eu vou deixar de fazer certas coisas porque eu ainda não tô me sentindo bem, sabe? Eu tô esperando chegar alguma questão que eu comprei para compor alguma situação específica. Então o excesso de informação como uma raiz para a ansiedade te deixa um pouco fora do seu eixo natural, de como que você funciona. Então é sempre importante a gente modelar tudo isso e entender o que essa informação pode gerar um conhecimento para a minha vida. De bem informado existe um monte no mundo, mas quem tem conhecimento é que soube fazer a transformação dessa informação que é geral para aquilo que é singular, para aquilo que é meu, para aquilo que funciona comigo. Então é sempre bom a gente pontuar, porque aí você vê que o excesso de informação, ele se junta com a pressão social que eu falei anteriormente. Porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer igual, porque isso é uma condição real ou feliz para a minha vida. Então é sempre importante a gente mensurar tudo isso. É sempre importante a gente falar sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente está vivendo e aquilo que são algo importante para a nossa vida. A terceira raiz que eu trouxe pra gente, nada mais é a que está mais adoecendo as pessoas hoje no mundo, que é a comparação. Você se compara muito? Você que está assistindo essa live, você se compara muito? Você é o tipo de pessoa que fica triste se vê todos os seus amigos viajando no final de semana e você fica chateada porque talvez não esteja na mesma situação deles? Você fica às vezes um pouco incomodada quando uma amiga faz um tipo de penteado no cabelo ou que comprou aquela roupa que você tanto está namorando na vitrine? Você vem se comparando a qual nível? A um nível comum de eu achei bonito, eu gostaria de ter? Um nível intermediário de eu preciso daquilo ali porque todo mundo quer e eu quero ter o que todo mundo quer? Ou um nível mais extremo? Só eu posso ter isso, mais ninguém. Então a comparação, diferente da pressão social, não é algo que vem de fora para dentro. É de dentro para fora. É o que você faz com tudo isso. Porque às vezes você tem crise de ansiedade, às vezes você tem movimentos no seu dia a dia que é somente a nível comparativo. Se eu estivesse vivendo aquela vida, se eu fizesse da mesma forma que eles estão fazendo. Fulano ganhou um prêmio, mas também se eu fizesse a mesma coisa que ele, talvez eu estaria lá. Então esse nível comparativo é uma raiz absurda que cresce. E é uma raiz que cresce muito forte dentro da gente. Porque é através dessa raiz, dessa ansiedade, que você danifica a sua autoestima. E se você danifica a tua autoestima, você não consegue se enxergar. Você não consegue ver potencial e muito menos situações que você precisa melhorar. Você sempre vai estar a um nível de inferioridade muito grande. Porque se eu não me conheço, se eu não sei o que é bom pra mim, e eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo que o fulano tá tendo, a vida que o fulano tá tendo, automaticamente eu perdi a minha identidade. Quem sou eu? Na minha identidade tá escrito fulana ciclana da Silva. Beleza, mas eu não me sinto ela. Porque eu não sei nem quem eu sou. Então a psicoterapia ela é uma ferramenta muito importante pra gente trabalhar isso. É onde cada vez a gente vai aprendendo, a gente vai movimentando bastante a nossa vida para que isso se torne algo relevante para a gente. Então é sempre importante a gente pontuar isso. Quais dessas três raízes eu mais me identifiquei? Eu me identifiquei na pressão social, eu me identifiquei no excesso de informação, eu me identifiquei nas comparações. Aí eu vou juntar, vou além agora. Poxa, eu identifiquei que eu me sinto mais nessa pressão social e me comparando um pouco mais. Só que aí eu já entendi que quando eu me comparo, o meu peito acelera. E logo o meu pensamento começa a dizer que eu não sou capaz porque a minha vida é muito ruim. Opa, então eu posso estar acontecendo uma possível alteração na minha ansiedade e o meu corpo começa a sinalizar como que eu estou vivendo.
Então lembra que eu falei que entender sobre a saúde mental, entender sobre o gerenciamento das emoções vão ser como escadinha? Primeiro eu tenho que saber como que isso acontece em mim. E depois eu começo a ver o que eu posso melhorar. O que eu posso transformar isso em algo real. Teve um caso em consultório muito grande que o paciente falou assim, poxa, eu quero muito comprar um tênis, só que não tem o meu tamanho. Só que, é um tênis, é a linha especial, só vai fazer 100 tênis desse no mundo. Porém, não me serve. Aí eu perguntei pra ele, e aí, você vai comprar? Ele, vou, já comprei. Porque eu quero ter o tênis. Não importa se ele vai me servir ou não, eu quero ter o tênis. Aí depois o tênis chegou e o tênis está lá até hoje, eu acredito que preso lá na vitrine. Para alguns casos, ele comprou um bem para ele guardar como colecionador. Só que talvez para a ansiedade dele, ele vai ficar muito triste porque aquele tênis não serve nele. E é por isso que a gente tem que estar bem resolvido com as nossas escolhas. Quantas vezes você comprou algo para a sua vida que está tudo bem se você não usar? Mas quanto você comprou na sua vida que você sente falta por não caber mais? Para quem anda muito ansioso, para quem anda muito fora desses caminhos de cuidado, que é o nosso próximo tópico, a gente às vezes engorda um pouquinho, a gente enche um pouquinho. Aí aquela roupa que a gente comprou para se sentir bonita não vai dar certo mais. E como que eu olho para aquela roupa? Eu olho como uma penitência ou eu olho como algo assim, poxa, eu vou entrar nessa roupa aí porque a minha meta pessoal vai ser essa. E a gente está falando sobre identificação, a gente está falando sobre manifestação da ansiedade, a gente está falando de raízes e agora a gente começa a falar sobre esses cuidados. Vamos para a parte boa, né, Anderson? Até agora você falou um monte de coisa aí que eu tô me identificando, tô ficando um pouco chateada na live porque tá batendo em alguns momentos em mim, mas também tô ficando feliz porque é uma forma de eu conduzir tudo isso. Então é sempre bom a gente poder falar sobre isso. É sempre bom a gente poder também trazer essa parte de cuidado, essa parte prática do nosso dia a dia. E eu sempre trabalho os 3 pilares da ansiedade, que é atividade física, alimentação e uma noite de sono. Eu acredito que todos nós sempre vai haver algum conflito dentro dessas 3. Às vezes eu me alimento bem, mas eu não durmo tão bem. Às vezes eu não durmo tão bem, mas me alimento bem e faço uma atividade física. Por que a atividade física hoje ela é comprovada que é algo que combate a ansiedade? Porque quando a gente está funcionando fisiologicamente, o nosso corpo libera muito cortisol através desses estresses que vão surgindo pela ansiedade, tá deixando a gente em alerta. E quando o cortisol ele sobe, ele automaticamente atrapalha as portas de outros hormônios, como a dopamina, como a serotonina, como a endorfina, se abrirem para fazer essa manutenção fisiológica. Então, automaticamente, se o cortisol está muito alto, eu me sinto mais estressado. E a atividade física é um regulador muito importante para esses outros hormônios. Uma atividade física feita todos os dias ou 3 vezes na semana equivale a você tomar, por exemplo, um ansiolítico todo dia para você se sentir um pouco melhor. A dosagem que o ansiolítico te entrega, ela pode ser menor ou equivalente a uma caminhada, a um treino específico de musculação, ou eu gosto de um treino mais coletivo, então eu tenho crossfit, eu tenho a dança, eu tenho o fit dance, eu tenho diversas atividades que eu possa contribuir para o meu campo fisiológico. E é uma questão e uma informação que você deve levar para a sua vida. Você fazendo atividade física, você economiza na compra de medicamento, por exemplo. Há casos e casos. Casos de pacientes específicos com sintomas patológicos ou patológicos, automaticamente precisa dessa inserção de medicamento junto com o tratamento terapêutico a fim de regular emocionalmente até fazer todo o gerenciamento. Mas pra gente no dia a dia, eu não vejo que eu tenho crise de ansiedade, eu não vejo que eu não tenho problemas assim à amostra, eu posso conduzir isso, eu posso fazer de forma orgânica.
Eu posso tirar o meu tempo para me fazer a minha atividade física, para fazer aquilo que eu gosto, porque vai me dar resultado estético, mas também vai me dar um resultado para a saúde. A alimentação é um outro condutor, porque muitas das vezes a alimentação com a ansiedade, ela se torna uma muleta. Quem aí, desse lado da tela, quando tá triste, não quer comer um chocolatinho? Não quer comer um doce? Não quer tomar uma cervejinha? Não quer tomar um vinho? Não quer comer algo que não está habituado a comer todos os dias? Justamente por quê? Porque a gente linka a alimentação aonde ela se inclina com o prazer. Se eu vou comer, eu vou me sentir mais satisfeito. É mais prazeroso. A gente tem fundamentos fisiológicos, a gente tem as papilas gustativas na nossa boca, na nossa língua, justamente que diferencia o que é doce, o que é bom, o que é ruim, o que é azedo. Então, automaticamente, a gente quer buscar prazer. O cheiro, às vezes, ajuda a gente. Quem aí nunca sentiu um cheiro de uma comida e lembrou da infância? Quem aí nunca sentiu um cheiro de uma comida e lembrou de quando estava em uma cidade que foi visitar ou foi fazer um passeio? Porque tudo isso tem as suas memórias afetivas. Então, a alimentação, quando a gente coloca isso como um fundamentador para a nossa ansiedade também ser regulável, é da gente saber que a alimentação saudável, os nutrientes, contribuem muito para o nosso funcionamento, para o nosso organismo funcionar. Então, às vezes, não é ansiedade. Às vezes, você só está com alguma deficiência nutricional em algum ponto no seu organismo e você se alimentando um pouco melhor, você começa a se sentir um pouco mais disposto. Você começa a se sentir menos agitado. Um dos alimentos que é mais falado quando a gente fala sobre ansiedade é o próprio café. E geralmente as pessoas que são mais agitadas, elas consomem acima de 500 ml de café no dia. Eu tomo um copão de café de manhã, eu tomo um copão de café à tarde, tomo um copão de café à noite. Olha quanta cafeína você ingeriu. Olha quanto isso já acelera o seu organismo e pode sim ativar a sua ansiedade. E às vezes a sua ansiedade nem propriamente dita é de alguma coisa mental, mas é o seu corpo que está acelerado de tanto nutriente, de tanto processamento ali, que você acaba achando que é alguma coisa errada. E o seu corpo, para justificar isso, ele começa a pensar: poxa, minha vida pode estar ruim agora. Pode estar acontecendo alguma coisa aí que eu não estou vendo. Então, assim, quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre priorizar alguns assuntos relacionados à alimentação, é sempre importante você ter um apoio nutricional para que você também entenda como o seu corpo funciona na sua parte fisiológica. A gente não pode deixar de abandonar isso. E a gente vai para o mais falado e o mais temido, que é o sono. Qual o brasileiro hoje que dorme bem? Se a gente pegar todas as nossas informações, as nossas vidas, as nossas pressões que a gente tem hoje no mundo, mas trazer para o Brasil, quem aí está com sono em dia? Quem aí consegue deitar na cama, dormir super bem e acordar no outro dia? Eu acredito que isso é um exercício muito importante para a gente. Se a gente não consegue dominar o nosso sono, fica difícil dominar o resto do mundo. Porque é algo que é muito importante de você saber o porquê que aquilo ali funciona e o porquê que aquilo ali é preciso dessa situação. É na hora que você está dormindo, é no seu sono que você faz toda a regulação hormonal. É na hora do seu sono, quando você está dormindo, é o que o seu corpo descansa, a sua mente descansa. Então, automaticamente, pessoas que têm problemas de dormir ou acordam no meio da noite pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ou acaba nem dormindo por conta de tanta pressão, de tanta dificuldade de organização emocional para que aquilo funcione, para que aquilo seja algo relevante para a sua vida. Então, automaticamente, se a gente conseguir entender, através do processo terapêutico, sobre como que funciona, como que você está funcionando na sua rotina, automaticamente você começa a fazer uma manutenção um pouco melhor do seu sono. De você ter um momento de você se preparar para o seu sono. O que você faz antes de dormir? Você simplesmente chega, toma banho, deita na cama e dorme? Ou você tem todo um processo para o sono? Eu chego em casa, eu tomo meu banho, depois eu deito,
coloco alguma coisa para assistir, eu pego, leio um livro, leio alguma coisa, até o sono chegar. O sono é como se fosse um convite e a gente não precisa entrar de penetra no nosso sonho. A gente às vezes quer entrar de penetra no nosso sono. A gente nem espera a ser convidado e aceitar aquele convite e descansar. Então esses são os pilares muito importantes para a gente já movimentar essa regulação da ansiedade. Um outro mecanismo que a gente usa muito dentro do nosso contexto terapêutico são os nossos limites digitais. Às vezes você começa a ter dificuldade de dormir pelo excesso de tela, por exemplo. Toda vez antes de dormir você vai pegar o seu telefone e vai ficar rolando o feed para ver o que tem de interessante até o sono chegar. Só que ali contém muitos conteúdos, contém muitas músicas, contém muitas luzes, contém todos os estímulos que não deixam o sono chegar. Por que quando você abre um livro ou está tocando uma musiquinha de fundo em algum lugar você tem sono? Porque é baixo estímulo visual. Um livro não é muito colorido. A música que está de fundo não tem tantos acordes, tantos barulhos diferentes. Logo, a sua mente começa a desarmar. Por isso que é muito mais fácil você dormir numa aula na faculdade do que numa festa, por exemplo. Por quê? Por causa dos estímulos. Uma aula, o professor está falando, está entrando num assunto e você começa, pelo tom de voz dele, você começa a ir acostumando e vai desligando aos poucos e a gente tem sono nas aulas. Já numa festa, batida trocando o tempo todo, pessoas falando, gritaria, cai um pedaço de alguma coisa de um lado, já está do outro, você fica em alerta o tempo todo, tentando focar no que está acontecendo. Então é sempre importante a gente entender que para o sono também tem que haver processos. Não adianta você deitar na sua cama depois de um dia cansativo e de você também não ter um momento seu para descrever como é que foi o seu dia. Nós, dentro de terapia, usamos muito isso com os nossos pacientes. Dele escrever como é que foi o final do seu dia. Poxa, meu dia foi assim, me senti dessa forma, fiz a minha tarefa animado, porém tive um desânimo porque eu recebi uma notícia que eu não esperava. Porque aí você automaticamente já começa a externar todo aquele pensamento que já vai ocupar de 40 a 1 hora do seu preparo do sono. Porque você vai ficar pensando ali como que foi seu dia deitado na cama, no travesseiro, tentando dormir. Então, automaticamente, essas técnicas, essas ferramentas ajudam a você a se preparar para esse momento. Ah, Anderson, mas eu só consigo dormir porque eu fui no psiquiatra e ele me passou um medicamento. Tudo bem, mas o medicamento é para te auxiliar no seu sono. O medicamento não vai pegar você pela mão e vai te colocar para dormir e vai falar, dorme neném, e amanhã você vai acordar. Até porque o medicamento foi feito para te auxiliar. O medicamento não vai fazer por você. Então não adianta você também se medicar, sendo que a sua mente não desligou, sendo que o seu corpo também não está desligado porque ele está agitado processando várias situações. Então é sempre bom a gente entender que esse assunto entre medicamento e não medicamento é muito delicado e só é um assunto que a gente pode tratar dentro de consultório, dentro de um planejamento terapêutico onde a gente vê a efetividade de uma possível inserção de medicamento ou da gente fazer sem o medicamento. Então é sempre bom a gente conduzir tudo isso, porque a gente tem remédio para tudo hoje. A gente tem remédio para ficar acordado, a gente tem remédio para dormir, a gente tem remédio para ficar calmo, a gente tem remédio para ficar mais focado, a gente tem remédio para sorrir um pouco mais, a gente tem remédio que tira a nossa tristeza. Então peraí, se eu tenho tantos remédios para isso, para que eu tenho que reforçar tudo isso? Porque a nossa cultura, toda a nossa estrutura de conhecimento não provoca uma camada abaixo dessa camada de que tem o remédio do que eu preciso fazer para que o remédio me auxilie. Então a gente acaba criando uma dependência dentro do medicamento. Ah, mas o remédio me faz dormir. Claro, ele foi feito para isso. Se você está se sentindo mal agora, ansioso, e você tomar um diazepam, você vai dormir. Você vai esquecer da sua crise de ansiedade naquele momento. Mas amanhã ela vai voltar. Porque é algo que você precisa tratar o sintoma. Você tem que tratar a causa de tudo isso. Não é somente uma dor de cabeça, é o que causa essa dor de cabeça.
Poxa, todos os dias que o meu trabalho me sobrecarrega, a minha cabeça dói. O que a gente tem que fazer? Toma dipirona toda vez que você ficar com dor de cabeça. Beleza, eu tive 30 dores de cabeça. Eu vou tomar 30 comprimidos de dipirona. Não é mais fácil você ver o que está te sobrecarregando no seu trabalho, entrar em contato e você falar sobre isso? Eu estou me sentindo muito sobrecarregado nas minhas tarefas de casa. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser funcionária e isso está me cansando demais. Por que te cansa demais? Mas quando eu chego em casa eu tomo um remedinho e eu durmo, que é uma maravilha. Acordo no outro dia nova. Até quando? Qual é o custo de tudo isso? Por isso que é sempre importante a gente trabalhar isso dentro da gente. Eu não sou um profissional que eu sou contra medicamento. Eu sou contra o uso excessivo de medicamento para tirar a sua responsabilidade daquilo que é seu. E isso a indústria farmacêutica, elas precisam vender. É até um assunto um pouco polêmico de falar sobre isso. Talvez é uma briga que a gente nem precise comprar, de fato. Porém, é importante você saber que o remédio não vai fazer por você nada. Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. E cuidar da nossa ansiedade, cuidar do nosso sistema emocional é uma delas. Não tem terapia no mundo que faça você esquecer todos os momentos ruins que você teve. Não tem situações nenhuma no mundo que faça você se sentir 100% bem o tempo todo. Não tem nada nesse planeta hoje que faça você não se sentir triste, não se sentir angustiado. Porque a tristeza, a angústia, todos esses outros sentimentos fazem parte da sua vida. Se você é ser humano, você está predisposto a ter essas sensações e esse sentimento. Só que a gente vive dentro de uma cultura de que a gente pode não escolher não sentir isso. Então eu deixo de fazer, eu deixo de falar e eu deixo de ser a pessoa que eu sou. Aí eu volto em todas essas raízes aí, porque quando eu deixo de ser eu, a ansiedade começa a provocar diversas coisas em mim. E logo eu vou buscar informações. Minha ansiedade é por conta disso, por conta daquilo. Compro isso, compro aquilo, faço o que todo mundo está fazendo. Você é uma esposa excelente, você é uma mãe excelente, porque eu vi na internet como é que faz. E eu acabo me desvinculando de mim mesma. E aí eu esqueço até dos meus momentos felizes que eu tive. Perco até os meus momentos com as pessoas felizes que eu compartilho. Qual foi a última vez e com quem que você estava que você deu uma gargalhada muito gostosa? Que você falou assim, cara, que momento maravilhoso. Qual foi a última vez que você fez isso, com quem e onde você estava? Porque eu tenho uma orientação para te fazer. Volta para lá. Não perca isso. Porque às vezes você não está dando foco para aquilo que é legal para você. A gente só tem que, mais uma vez, viver todo sofrimento, todo processo de adoecimento. Mas a vida não é só adoecer. A vida também é viver plenamente. A vida também pode ser diferente a partir do momento que eu escolho ser diferente. Eu escolho abrir mão dos meus comportamentos, abrir mão do meu ego, ter humildade de falar assim, isso aqui em mim é horrível e eu preciso movimentar isso de uma forma melhor. É através da humildade com você. E quando você enxerga que a ansiedade não é uma fraqueza, automaticamente você se torna uma pessoa mais suscetível à melhoria. Porque se eu me sinto frágil, qualquer um pode pisar em mim, correto? E aí eu tenho que estar sempre em alerta para me defender. Então isso é sempre importante da gente ir produzindo, falando, trabalhando. Então acredito que isso vai ser uma ferramenta muito importante para a gente. Então assim, a gente já está com um tempo aqui de live. Eu acredito que esses conteúdos que eu vá fazer com vocês aqui, de uma forma eu mostrando para vocês, vai ser um formato um pouco menor, mas em breve vocês também vão ter a minha entrevista com outros profissionais. Vou trazer educador físico, vou trazer nutricionista, vou trazer pessoas que trabalham com esporte, pessoas que trabalham com a saúde. E esse mecanismo de podcast, esse mecanismo de entrevistas vai ser também de muito bom grado para você
que tem alguma dificuldade em entender sobre algum procedimento, de entender sobre como que funciona tudo isso. Então, para a gente já começar esse clima de quero mais para a próxima segunda, mas também para esse clima de encerramento das nossas atividades agora, eu deixo essa pequena reflexão para você. A ansiedade, ela não precisa ser sua inimiga. Você pode muito bem aprender aonde ela sente medo, aonde ela se sente insegura, e você estender a mão para a sua ansiedade. De falar, olha, não precisa ficar assim, que eu tô com você, eu te conheço e você me conhece. A gente pode ter uma amizade para que a gente não fique conflitando uma com a outra, para que a gente não torne esse corpo que eu vou viver pro resto da minha vida como um octógono, como um mastro de guerra o tempo todo. Então a ansiedade, ela não é a sua inimiga. E essa pergunta que eu sempre falo para vocês é o seguinte: eu vou pedir que vocês respirem comigo mais uma vez, que a gente puxe o ar e solta bem lentamente pela boca. Vamos lá comigo agora. Entenda essa frase. O agora é tudo que temos. Nem amanhã e nem o ontem. O agora é o mais importante pra gente. Eu gostaria muito de agradecer você que esteve comigo nesse episódio, nesse primeiro episódio, nessa estreia que está sendo muito importante na minha carreira profissional. Estou há mais de 4 anos atuando como psicólogo, trabalho dentro de consultório, já fiz palestras para empresas, já tive momentos de falar sobre saúde em escolas, em diversos momentos, e esse formato é mais importante porque é onde eu consigo me conectar com você. O Mentes Conectadas veio através dessa interação que eu possa ter com vocês. E eu espero que todo o conteúdo que eu traga faça efeito para você, para a sua família, para os seus amigos, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para todos os seres que tiver, que eu acredito que vai ser muito importante para a gente. Tá bom? Eu me chamo Anderson Braga, sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde, e este é o podcast Mentes Conectadas, e eu aguardo você aqui no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre burnout, quando o trabalho começa a te adoecer. Vai ser um assunto muito importante para você, que com certeza pode estar vivendo isso ou conhece alguém que esteja vivendo. Então, o nosso encontro está marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas, para a gente falar desse tal de burnout. Para a gente falar sobre como que o meu emprego pode fazer com que eu me adoeça, pode fazer com que o meu rendimento acabe. Então, eu aguardo você aqui, um forte abraço, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. E tchau, tchau, gente. Segunda-feira é dia de encontro, com poucas pontas, mentes conectadas no ar. Anderson Braga vai te contar tudo sobre a mente, como se cuidar. A TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes, saúde mental em sua plenitude, bom conhecimento que vai te inspirar. Esporte, lazer e transmissão. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Vem com a gente se conectar no canal que é do povo e vai te levar. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes que Mentes Conectadas é pra você ver. Toda segunda às 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. Sem cortes na medida certa. Jornalismo, verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque. Com Anderson Braga. TV Vale do Café, início com o som de sintetizador.
sua na nossa TV. Pode Tá assistir todo lanches mundo ligado conectadas, é pra na você TV ver. Vale do Ciclo do Toda Café. segunda às 20 horas vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Tá todo mundo É a TV Vale do ligado Café, na TV Vale do a Ciclo verdade do Café. que você quer ver. Minha, sua, nossa TG. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip-hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle. Essa é a TV vibe Vale do do nosso Ciclo do rolê. Café. TV Vale do novo Café. Início com o som conceito de em TV. sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip-hop entrando gradualmente. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do TV Vale Café. do Café. Sintonia dessa vibe. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida, esporte com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle. Essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da Tá jornalismo todo sem cortes mundo pra te informar, ligado na entretenimento TV de Vale do qualidade pra Ciclo curtir do sem Café. parar. Batida TV explode Vale com do mais Ciclo do energia, Café. vocais mais fortes e Um novo melódicos. É a conceito TV Vale em do TV. Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. TV Vale do Ciclo do Café. O fake discreto, que DJ pode aparecer, o vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ser. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, com baixo e sintetizador em destaque. Um efeito discreto, de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. TV Vale do Café é pra você, sintonize. Batida finaliza com o último pulso eletrônico. O vocal pode sussurrar. Vale do Café é pra você, sintonize. Batida finaliza com o último pulso eletrônico. TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV.